E nos últimos dias, o que mais se tem comentado na grande mídia, na grande imprensa, é, sem dúvida nenhuma, o preço dos alimentos e a disparada de alguns itens, como o arroz e o óleo de soja. E nós, como mídia especializada, fomos buscar, portanto, entender o que motivou essa inflação dos alimentos e como ela pode ser resolvida. Porque uma série de medidas tem sido tomada pelo governo federal, algumas intervenções já foram ditas que não serão feitas, o que é importante a gente lembrar também, mas a gente precisa entender por que os preços chegaram nesse ponto, por que isso está acontecendo e qual é a situação do produtor rural em todo este cenário. Para a gente entender isso, nada melhor do que a gente trazer para essa conversa o professor doutor Marcos Fava Neves, que é professor das faculdades de administração da USP em Ribeirão Preto e da FGV e especialista em planejamento estratégico do agronegócio. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. É um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Carla. É um prazer falar com vocês aí. Professor, primeiro, eu gostaria de trazer mais informações para a gente poder entender, portanto, por que a gente chegou nesse momento? Por que os preços dos alimentos chegaram a esse momento? Nós, que vivemos o agronegócio quase que 24 horas por dia, a gente sabe que houve um alinhamento de fatores para que isso acontecesse, né? Houve, entre esses fatores, houve algum ou mais de um que foram comuns para diversos setores, como o arroz e o óleo de soja, por exemplo? Interessante que ninguém previa que isso poderia acontecer, né? Se você olhar as nossas análises anteriores, nós estávamos começando esse ano com uma perspectiva excelente, daí veio a história do coronavírus, a gente foi para baixo, todo mundo preocupado com o que ia acontecer no consumo por causa do desemprego, por causa das pessoas todas na questão do isolamento, fechamento de restaurantes e uma série de coisas que inundaram, né, notícias ruins que inundaram o Brasil em março, abril, maio. Aí o que acontece? De repente nós temos um câmbio desvalorizado, o que fez com que as exportações surpreendessem os melhores, os mais otimistas, e também nós tivemos um fato muito importante que foi o voucher, o apoio que o governo deu para as camadas mais necessitadas, dos R$ 600, né, em mais de um pagamento e agora R$ 300, isso permitiu com que as pessoas continuassem consumindo e basicamente muitos entraram mais fortemente na questão de alimentos. Então aquela queda na demanda que esperaríamos que acontecesse no mercado interno no segundo semestre, fruto de desemprego, não aconteceu e as exportações foram mais fortes que o previsto, tanto na questão de grãos quanto na questão de carnes. E mesmo uma grande safra, anunciado mais 4 milhões de toneladas, né? Nós pulamos de 253,6, 254 para 258, mesmo essa safra recorde não foi capaz de controlar essa ânsia da demanda, levando então a aumento de preços, né? Esse é o momento que nós estamos vivendo nessa hora e que traz um desconforto aí para a população, principalmente em alguns produtos, onde ela está sentindo o aumento de preço na gôndola, né? Esse é o fato que necessita, então, agora de um choque de oferta, o que, de certa maneira, é um bom problema, né? O duro seria se agora, Carla, tivéssemos lamentando queda brutal do consumo por conta das pessoas perdendo o emprego e não tendo renda, e aí você ter sobra de produto, preço baixo, quebradeira. Agora a ideia é investir para produzir e neutralizar rapidamente esse efeito negativo aí da inflação que nós estamos vivenciando nesse momento. Professor, quando a gente olha e a gente analisa o preço pago pelo consumidor, né, e o preço pago ao produtor, a gente consegue ver uma diferença. É importante também que a população saiba que o produtor rural não está levando uma vantagem porque os preços estão tão altos, né? Então, você tem alguns produtos onde você tem a escassez, que já está aí colocada, principalmente porque se exportou muito, a soja e o milho é um fato. No arroz também você teve problema de produção mundial
né? E aqui o aumento de consumo no Brasil, e então você tem, dependendo do produto, o aumento foi maior no varejo, no supermercado, do que para o próprio produtor, até porque você não pode importar esse produto, tem escassez, né? E alguns outros também você vê o produtor finalmente recebendo um preço remunerador. No caso do arroz, que é esse que está mais aí sendo comentado, nós temos que olhar o que foram os últimos 10 anos, né? Muitos anos, em muitos momentos, o produtor com uma atitude heróica de continuar produzindo, porque o preço não compensava a atividade toda, o custo de produção dele, e agora, nesse momento, permite uma remuneração. Então, nós temos que tomar cuidado com abertura e aumento de importações de produtos, derrubar preço outra vez, porque muitas vezes esse momento é o momento onde o produtor vai aproveitar um preço um pouco melhor para liquidar dívidas que ele fez em períodos piores e para levantar outra vez, em virtude de, como eu expliquei aqui, momentos que foram muito ruins, né? Então, eu acho que é assim, é temporário, é o momento, eventualmente, do consumidor aguentar um pouco o tranco para que ele tenha estímulo, Carla, para produzir mais, plantar mais e trazer esse produto para o consumidor. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com importação desenfreada, abertura de mercado, você desestimular a produção nacional e aí depois ficar com o problema de que não vai ter estímulo para aumentar a produção e a oferta, que é o que nós precisamos nesse momento. E, professor, já para a próxima safra, para a temporada 2020-21, há uma projeção de um aumento considerável de área, um aumento de produção que poderia vir a equilibrar novamente essa oferta, né? Carla, é espetacular o que eu estou vendo. Vocês também, no Notícias Agrícolas, acompanham isso minuto a minuto. Se você olhar bem o que aconteceu quando você compara a safra 2018-19 para 19-20, que é essa que nós estamos concluindo agora, o aumento de área produtiva foi de mais de 2.600.000 hectares. Nos últimos 10 anos, a agricultura brasileira aumentou 20 milhões de hectares a área produzida de grãos. E eu estou vendo agora uma euforia, como há muito tempo eu não via, a safra que vai ser plantada agora em setembro, outubro, se Deus quiser o clima ajudar, o otimismo é maior do que o que eu percebi nessa safra que está terminando. Portanto, se tiver um aumento de área equivalente ao que nós tivemos de 2.600.000, eu acho que vai ser maior, nós vamos encostar em 70 milhões de hectares plantados com grãos no Brasil. Isso é excelente, se você olhar o tanto de fertilizante que vai movimentar, o tanto de defensivo, de máquinas, de oportunidades que vão ser geradas, tudo isso em conformidade com o Código Florestal Brasileiro, avançando em cima de área de pecuária, e que me preocupa um pouco também, em cima de área de cana, essa produção toda é só ter um pouco de paciência, principalmente o consumidor final, porque para ele o problema é menos grave do que quem tem granja, né, que aí não tem como esperar, de quem está lidando, mais uma vez, com ovos, com carnes, porque está enfrentando uma ração muito mais cara, porque essa produção vai chegar. Essa produção, a partir de janeiro, fevereiro, ela está aí e ela vai dar conta de abastecer o mercado brasileiro, possibilitando uma normalização. Então, vamos ter um pouco de paciência agora e, mais uma vez, é um bom problema. Precisamos de choque de oferta. Precisa a turma produzir e investir. Quem que não quer isso na agricultura mundial? E o Brasil está vivendo esse momento agora. Professor, duas perguntas. Nós temos, então, essa possibilidade de aumentar, né? Já estamos com essa previsão de aumentarmos, então, a área de grãos. Queria saber que culturas o senhor destacaria para essa próxima temporada, que podem ter um aumento considerável. A soja, sei que é um dos principais destaques. E também essa sua preocupação, professor, com esse avanço na área de cana-de-açúcar. Queria entender um pouco mais dessa sua preocupação, professor. Está todo mundo otimista e com vontade de investir nas lavouras de grãos. E aí eu diria que é praticamente todas elas, com destaque, lógico, para a soja
que precisa abastecer o mercado chinês e o mercado interno de rações para carnes, para o milho, Carla, porque o milho também está sendo exportado numa quantidade incrível. O milho precisa para as rações no mercado interno e o milho precisa também para a crescente indústria de etanol sendo feito a partir do grão, que é uma ideia que eu gosto muito. Então, a soja e o milho, avanço muito grande. Algodão provavelmente deve ficar na mesma quantidade. Eu creio que arroz também agora tem um incentivo para aumento, feijão também, em virtude do mercado interno. Então, esses produtos todos devem ter aumento de área e parte disso, pela rentabilidade que a soja e o milho estão entregando nesse momento, eu estou vendo mais gente decidir a renovação de área de cana, e inclusive alguns canaviais estavam muito velhos, vão ficar talvez mais de um ano com grãos, e isso na área de pasto também entrando a agricultura. Esse comportamento todo, Carla, me leva a crer que nós podemos lamber, chegar pertinho dos 70 milhões de hectares plantados com grãos, que vai trazer um resultado bastante bom aí para a agricultura brasileira. Quem está fazendo isso é o próprio produtor de cana, em áreas de renovação de usinas, que houve incentivo. Então, para o produtor de cana não é um problema, mas para a usina que precisa de cana, nós podemos ter uma safra do ano que vem do mesmo tamanho da atual, em virtude também do avanço dos grãos sobre a cana e dessa seca, né, que está aí muito forte em cima da cana que vai ser colhida no ano que vem. Então, assim, eu diria que é um pouco preocupante para a usina, mas para a lavoura, para a agricultura, é um grão que está sendo plantado, que vem aí, muito disso já está vendido com preço bom em reais, o que significa que esse problema que estamos vivenciando agora, não tendo clima atrapalhando, nós conseguimos resolver aí em 4, 5 meses. Professor, essa questão da cana poderia mudar o cenário de oferta de açúcar e etanol? Na minha opinião, vai mudar, porque muita gente não investiu. Nós tivemos aí, no início da safra, aquela situação de pânico, né, que foi com o isolamento, queda do consumo de etanol, muita gente se resguardou, e tem agora o avanço dos grãos em cima da área de cana, tem a questão climática e tem o consumo voltando, tanto do etanol quanto da retomada da economia e o açúcar no mercado interno e açúcar no mercado internacional. Então eu diria o seguinte, que quem investiu na soqueira, quem investiu no canavial fez um bom investimento, vai colher esses resultados na safra do ano que vem. Você já viu o valor do ATR, que está vindo cada vez maior. No começo da safra eu tinha cravado que ele ia ficar em 0,7, está muito otimista. Eu agora estou achando que eu sou conservador, porque ele nessa safra deve passar, e eu acredito hoje que na safra que vem ele deve ficar ainda maior do que 0,71. Então, para o produtor eficiente, que não está endividado, que fez as coisas certinhas, vai ter rentabilidade sim com a cana nesse ano, onde achávamos que ia ser um desastre, e também no ano que vem, principalmente. Professor, quando a gente olha para produtos prontos, se a gente pode dizer assim, carnes, leite, frutas, verduras, legumes, foram setores que sentiram um pouco mais na pandemia, mas ainda assim tiveram resultados expressivos. Como é que o senhor vê esse novo momento, assim, que o pico da pandemia parece ter passado, a gente ainda tem muitos problemas, mas enfim, como é que o senhor vê esses setores, assim, hortifruti, leite, como é que esses setores estão se comportando nesse momento, onde os alimentos básicos, como por exemplo arroz, feijão, óleo de soja, estão subindo bastante? É aquilo que a perda que aconteceu pelo desperdício no início da pandemia, essa não volta mais, né? Isso foi absorvida pelo produtor. Então a gente tem que ver também que chama muita atenção quando o preço está bom. Agora, quando ele perde por conta de pandemia, por conta de preço baixo, pouca gente fala, né? Então é importante agora deixar o produtor ganhar um pouquinho para voltar à situação que ele estava, para pagar dívidas, para se levantar.
né? Então, esses setores perderam bastante com o fechamento dos canais de restaurantes. No caso das flores, foi um desastre, né? Mas muitos também tiveram criatividade, se reinventaram, buscaram novas formas de distribuição, aplicativos, modelos de entrega, o que faz com que ele fique mais forte agora para enfrentar futuras crises que vierem, né? Então, esse é um ponto importante aí da nossa agricultura. Nos últimos 6 meses de pandemia, ela evoluiu muito, com criatividade nas formas de comercialização, também com arranjos coletivos entre os produtores. Eu gostei muito de ver como gerencialmente melhoramos bastante, né? Mas o que foi perdido. Resta esperar agora por um futuro melhor, né? Professor, o senhor citou a questão cambial, e a gente tem que continuar monitorando isso, porque a gente vai ter todo esse aumento aí de área, e o senhor falou de toda essa movimentação de fertilizantes, de químicos, de máquinas. Preocupa o senhor esse dólar um pouco mais alto nesse momento, por conta dessa necessidade que a gente tem de importação, inclusive de importação de alguns itens como a soja, por exemplo, agora o arroz? Essa questão cambial pode trazer algum desequilíbrio, ou a gente está num momento tão promissor que isso vai ser só mais um fator para a gente passar por ele? Carla, é muita preocupação. Eu tenho alertado já produtores desde o início, principalmente aqueles que estão comercializando a parte da sua produção, que você precisa fazer uma operação casadinha, né? Você precisa, pelo menos nas suas dívidas, nos insumos que você está usando, primeira coisa, tentar travar o câmbio para que você não corra o risco de comprar coisas agora com o câmbio atual e uma eventual valorização da nossa moeda, do real, você vai vender isso e vai receber menos reais em virtude da situação de câmbio mais valorizado. Então é importante você travar, tanto agora, tem gente já vendendo a safra 21, 22, uma parte dela, faz operação casada, principalmente com as dívidas, tenta deixar 1/3 aí garantido da sua comercialização, para daí você especular no resto, né? Muito cuidado com essa hora. Segundo ponto de preocupação, sem dúvida nenhuma, nós tivemos uma inflação aí nos custos do produtor, principalmente a terra, arrendamento, está pegando uma situação mais cara, então presta muita atenção nisso. Terceira questão que eu acho muito, muito importante nessa hora é cuidado com a euforia, cuidado com recebi mais, vou ampliar, né, vou comprar, porque eu sempre digo uma coisa, se você está com dinheiro, procure antes ficar melhor do que ficar maior, porque você pode ficar maior e ficar pior e daí ficar pelo caminho. Se eu pudesse dar uma dica para o produtor rural agora, investe o que você puder na construção de margens e não na construção de tamanho, porque isso pode acabar sendo ruim num momento onde os ativos estão absolutamente inflacionados. Professora, a minha próxima pergunta para o senhor seria: o que devemos dar de orientação para o produtor rural? Mas o senhor, como um excelente professor, já sabia que era isso que a nossa audiência queria saber e respondeu, como sempre, de forma muito pontual, de forma muito completa. Professor, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa questão dessa transição. É importante a gente levar essa mensagem, porque mais do que a gente falar para a nossa audiência, eu gostaria muito que esse vídeo corresse à sociedade urbana, para que eles entendam que esses momentos também são cíclicos, né? A gente já passou por momentos como esses de inflação de alimentos em outras situações, em outros momentos da história do Brasil, né? Isso acontece sempre também com o etanol que a gente abastece, acontece com os produtos alimentares. As pessoas têm que entender que a agricultura é uma fábrica a céu aberto, é cheia de riscos, né? Você não pode fechar ela de repente quando o mercado não está bom, porque o produto continua vindo, né? É extremamente delicado. Então, entender o produtor rural como alguém que está ali, não parou nessa pandemia, está numa luta incrível, né?
está com um risco brutal. Agora tem gente, por exemplo, que essa seca está sendo tá muito ruim, rodaram uns vídeos aí, vocês devem ter visto da safra de laranja. Então, veja, é uma pessoa que investiu muito e está com uma fábrica a céu aberto. Em alguns momentos, quando desajusta a oferta com a demanda, é a chance muitas vezes dele ter um preço melhor e conseguir levantar do patamar que ele estava, conseguir pagar dívidas. Então, eu acho que o consumidor brasileiro tem que entender cada vez mais, isso aqui é um agropaís, né? A agricultura brasileira esse ano vai exportar mais de 100 bilhões de dólares. Esses 530 bilhões de reais vão entrar aqui no Brasil, ajudar a gente a se levantar, né? Tá com uma renda no campo também bastante grande, não significa lucro. Essa produção toda movimenta a economia das cidades. Então, se algum preço deu uma subida, disparou um pouco, vamos ter um pouco de paciência, vamos entender que muitas vezes essa pessoa passou 6, 7 anos perdendo, né? Então você, se tiver condição, paga um pouco a mais ou modifica o seu hábito de consumo, diminui um pouco o consumo daquele produto, procura um produto alternativo, né? Mas evitar nesse momento criticar o produtor rural, porque quando ele perde a safra, e nesse momento eu disse tem gente perdendo, né? A gente não lembra de ficar aí lá e ajudá-lo. Então, esse acho que é um ponto interessante. O consumidor tem um pouco mais de tolerância com o produtor rural, porque ele é quem está salvando, como sempre, o Brasil. Deu algum desajuste lá, vamos ter a nossa cota de sacrifício aqui, porque isso volta, né? Isso volta depois de um tempo. Ele até bom, porque ele vai ter que produzir mais. É um problema, como eu disse aqui anteriormente, bom. E aí ele vai investir mais, vai empregar mais pessoas e já vem a produção dele num volume maior para equilibrar os preços. Então, se eu pudesse dar um recado para quem está fora da agricultura, tenha um pouquinho mais de paciência. Lembra que isso é uma atividade que você não produz amanhã. Exato. Né? Você vai tomar uma decisão de plantio agora, vai ficar pronto daqui 5 meses. No caso da cana, daqui 1 ano e meio. No caso da laranja, daqui 3 anos só. Então, tem muita coisa que varia aí, que dá trabalho, e que nós, do lado do consumo, temos que ter um pouco de paciência também e entender que as coisas vão se ajustar, porque a lei da oferta e da demanda na agricultura ela é perfeita, né? A concorrência é perfeita, não tem especulação. Então, assim, teve demanda que passou da oferta, o preço subiu, é o maior estímulo que tem para a oferta. Já a oferta vem, equilibra e traz isso para baixo. O que nós precisamos ter um pouquinho de paciência, evitar criticar, evitar cair nessa converseira toda e vamos com calma, vai dar certo, vai acertar. Professor, dessa forma, a gente arredonda a nossa conversa e a gente conseguiu abordar os 5 fatos do agro que o senhor pediu para a gente acompanhar diariamente em setembro no seu artigo que foi publicado aqui no último dia 2. As expectativas de plantio e previsões do clima para a safra 2021 de grãos, o comportamento do clima da safra nos Estados Unidos, bem como as relações China-Estados Unidos, que também são determinantes para a gente entender o peso da nossa demanda, a retomada e os programas de apoio dos governos nas economias mundiais e do Brasil, focamos mais no Brasil nesse momento, os resultados das ações do governo na questão do desmatamento ilegal e os impactos nas pressões contra o Brasil, isso só que a gente não detalhou mais, né, professor? Mas podemos falar sobre isso, e as necessidades e volumes de importação de grãos pelo Brasil para cobrir a lacuna de estoques baixos e a necessidade do setor de carnes e ovos. Mas ainda assim falamos da questão ambiental também, né, professor? Carla, esses pontos todos, se você olhar a última vez que nós conversamos, nós estamos numa situação bem melhor agora, né? Lembra? O Brasil estava com 3 graves crises, a crise econômica, a crise política, a crise sanitária. Agora, pelo que a gente vê dos gráficos, finalmente, né, o coronavírus começa a ceder um pouco, já dá para a gente acreditar que vai ter Natal, a crise política bem controlada e a economia voltando em alguns setores com uma força impressionante. Então, nós estamos realmente num estágio muito melhor agora em setembro do que estávamos em julho, né? Agora acabou de sair uma nova estimativa que a economia do Brasil, do Banco of America, que vai cair ao redor de 4%. Lembra, a gente já falou aqui em queda de 10% do PIB. Sim. Então, vamos ter um pouco mais de ânimo, né? Vamos ver que nós estamos com um bom problema aí pela frente que precisa de investir. O duro é quando você não tem o que fazer,
com o dinheiro, né? Agora não, o dinheiro precisa ir para o investimento, para a produção. Nós estamos com juro baixo. Isso tudo vai trazer um aquecimento da construção civil, que já está uma loucura, vai ter um aquecimento do agro. O Brasil, se Deus quiser, entrando numa nova fase, depois desse ano, que foi de muito sofrimento para as pessoas. Então, vamos ter otimismo, né? Nós estamos aí começando a primavera, se Deus quiser sair essa seca que está aí, Sim. esse tempo difícil, né? E com a primavera também que o vírus vai embora e que a gente possa entrar num ciclo virtuoso aí de crescimento, geração de oportunidades para as pessoas, sabe? Eu acho que mais do que nunca, nós precisamos agora ter mais coletivismo, mais orgulho das coisas que nós temos que estão dando certo, mais brasileiro, né? Privilegiar os nossos produtos e ter ânimo, porque vai dar certo, nós vamos voltar a crescer e as pessoas vão ter as suas oportunidades de volta, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, professora, que assim seja. Professor, muito obrigada pela companhia nessa sexta-feira. Excelente forma da gente encerrar a semana aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, o senhor sabe, as portas estão sempre abertas para o senhor. O senhor é um grande parceiro do Notícias Agrícolas. Muito obrigada, professor. Obrigado vocês. Bom final de semana a todos. Um abração no João e vamos em frente que nós vamos vencer isso daí. Vamos vencer, isso mesmo. Um abraço para o senhor também. Até a próxima. Professor Marcos Fava Neves, como sempre, um entusiasta do agro, um otimista e um brasileiro. O professor Marcos Fava Neves é uma outra grande referência do agronegócio nacional. Ele trazendo, mais do que qualquer coisa, a gente quer trazer esclarecimentos. É para isso que a gente trabalha dia e noite nesse Notícias Agrícolas. Porque as informações que aqui são produzidas, elas precisam sair daqui e elas precisam ir para o meio urbano. A gente tem trabalhado muito para isso, para que a gente explique para as pessoas que estão na cidade, chegam aos supermercados e encontram os preços atuais do arroz, não digam, meu Deus, que absurdo, mas tudo bem, a gente entende por que está esse preço. Está um preço alto, mas o produtor não está ganhando mais por causa disso, ou não está tirando vantagem dos outros elos da cadeia produtiva, né? Então, é isso que a gente quer começar a trazer. Mais do que isso, o professor Fava Neves traz essa perspectiva positiva para a nova safra de grãos do Brasil, que deve ter aí cerca de 70 milhões de hectares plantados com grãos na safra 2020-21. Começamos com uma preocupação aí com o clima, essa confirmação do Laninha, que nós demos aqui no Notícias Agrícolas em primeira mão, mas tudo isso vai ser contornado certamente. A gente vai trazer mais oferta de alimentos e esses preços atuais são um estímulo à produção, o que faz com que o produtor traga, então, essa oferta maior e os preços comecem a se equalizar. Então, está tudo fazendo o caminho como tem que fazer. Como bem resumiu o professor Fava Neves, temos um bom problema nas mãos. Precisamos investir, os juros estão baixos, né? É só ter planejamento, estratégia e vai dar tudo certo. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem Alexander Horta e Luiz Fernando Gutierrez, analista de mercado da Safras e Mercado, para analisar esse fechamento de mercado da soja na Bolsa de Chicago, principalmente porque hoje, dia de relatório altista do USDA, que puxou os preços da soja em mais de 1% nessa sexta-feira. As cotações ali, mais uma vez, se aproximando dos $10 por bushel. Então fique com a gente que já já você vai entender mais o que aconteceu nessa sexta-feira para o mercado da soja. Até mais.